Estamos no ar com mais uma edição do Citronizados Podcast, podcast oficial da loja Citron. Hoje vamos falar mais uma vez sobre essa temática super importante que está aí no título do episódio, que é o Outubro Rosa. Nós convidamos aqui por mais um ano, dessa vez com o estúdio fechado, tudo bonitinho, a doutora Sabina Aleixo. E só antes de começar o episódio, agradecer a ela, que foi a nossa terceira convidada, eu Acho que acho, foi do segunda. podcast, segunda ou terceira. Por aí. Lá no ano passado, quando a gente começou com isso aqui tudo aberto, ela que deu a nós assim, a oportunidade de estar aqui, falar sobre o tema, e agora aceitou o convite para voltar e falar sobre esse tema importante que, só reforçando, precisa ser falado durante todo o ano, não só agora no mês de outubro. E também está aqui comigo hoje a nossa, mais uma vez falando, embaixadora da marca, Daniele Bravin, para falar aí sobre o tema, falar sobre o Outubro Rosa, tirar dúvidas. E é isso aí. Doutora, é uma grande honra receber você aqui hoje, receber mais uma vez, agradecer por aceitar estar aqui conosco. E para a gente começar, vamos só reforçar um pouco qual o objetivo da campanha. Falar com o público sobre o objetivo da campanha. Primeiro, eu queria agradecer, tá? Antes de começar a falar sobre o Outubro Rosa, estar aqui com vocês, uma honra estar aqui. Eu quis estar aqui, fui convidada, mas eu quis estar aqui com vocês, com a nossa embaixadora, amiga aqui, a Daniela Bravin, Citron, né? E vamos falar um pouco sobre saúde, né? E o Outubro Rosa é um mês que a gente dedica a falar mais sobre o câncer de mama, é um mês de lembrar as mulheres do câncer de mama. Por que a gente fala tanto do câncer de mama? Porque ele é o câncer mais frequente na população feminina. No Brasil, as estatísticas dizem que a cada 12 mulheres, uma terá câncer de mama. Então, nós temos que falar e temos que levar a informação para todas as mulheres de todos os cantos do Brasil, para que a gente possa aumentar as nossas taxas de cura do câncer de mama. É muita gente. E sim, é muita gente. A gente tem são muitos casos por ano e, infelizmente, o que nós temos é uma população ainda que não tem acesso, né, à informação, acesso aos exames. Então, a gente tem muitas mulheres que não têm a possibilidade de cura porque elas já chegam numa fase muito adiantada da doença. Infelizmente, o tempo é muito importante no câncer de mama. Quanto mais cedo você chegar para tratar, maior vai ser a sua chance de cura. E você falou agora sobre essa questão de acesso à informação. Só para recapitular, do ano passado para cá, o que a gente teve assim, de avanço na campanha? Muitos avanços na área da saúde como um todo, e no câncer de mama não é diferente. A campanha sempre foca em levar informação que todos nós temos 3 momentos que a gente pode atuar numa doença, né? A gente tem um primeiro momento, que é a prevenção primária, um segundo momento, que é a prevenção secundária, e o terceiro momento é a prevenção terciária, que seria o tratamento. A prevenção primária é o nosso estilo de vida, o que a gente come, se a gente faz atividade física, como é que está o nosso peso, que tipo de substâncias a gente está inalando, se a gente está usando bebida alcoólica, se a gente está fumando, se a gente está usando muitos hormônios sem necessidade. Isso tudo vai interferir na evolução, no surgimento de doenças ou não. E o câncer de mama está relacionado à obesidade, ao tabagismo, ao alcoolismo, à reposição hormonal desregrada que a gente anda tendo. Então, a gente tem que levar com a campanha do Outubro Rosa esse tipo de informação, que isso a gente pode começar ensinando já as nossas filhas lá na infância, né? Para elas terem hábitos saudáveis na sua vida, para elas não terem doenças. E o câncer de mama está muito linkado a isso. A gente tem alguns estudos mostrando por que hoje em dia tantas mulheres com 40 anos estão tendo câncer de mama. O que aconteceu? E a gente tem visto que o que mais mudou foi o nosso estilo de vida. Então, a prevenção primária é muito importante, e a campanha do Outubro Rosa foca muito nisso, falar sobre isso. Você falou da idade. Essa idade vem diminuindo. Sim, infelizmente, assim, as estatísticas mostram que cada vez mais a gente tem mulheres na faixa de 40 anos tendo câncer de mama. E o que a gente tem visto é que as nossas campanhas, nossas estratégias ainda estão focando muito na faixa etária acima dos 50 só. Então, a gente tem que começar a falar que essa mulher de 40 anos, ela também tem ficar em alerta, né? Tem que se cuidar, porque ela está no risco aumentado, e a gente acredita que haverá mudanças, assim, que a gente vai começar a orientar mulheres mais jovens
a fazerem exames. Então, isso é uma novidade na área do câncer de mama. A gente tem visto as estatísticas e a gente está tendo a possibilidade de informar mulheres mais jovens que elas também têm que ficar em alerta. E acredito eu que as pessoas, essas mulheres que têm mais dificuldade de acesso a uma consulta, a um exame, a um tratamento, até a questão da idade deve ficar em segundo plano, né? Tipo assim, a gente não tem como dar o acesso a todo mundo, vai as de 50, vai as de 60, e não só elas, mas quer dizer, a pessoa às vezes ela até entende, mas não consegue. Isso aí. Acredito que isso aconteça. Exato, porque em saúde pública eles pensam num número muito grande. Então, quando você faz campanhas e estratégias de cuidar de uma população, eles pegam um número, a idade que eles acham que tem maior incidência e realmente é acima de 50. E aí, nessa situação, a gente está deixando de lado a menores de 50 anos. Então, a gente acredita e a gente tem feito como ONGs e quanto sociedades médicas, forçar um pouco os governos reavaliarem essas estratégias e incluírem mulheres mais jovens nesse rastreio, né? Porque o Outubro Rosa, a gente orienta as mulheres que elas devem procurar realizar exames de mamografia em especial, mesmo não sentindo nada, porque o câncer de mama, para ele ser diagnosticado na fase bem inicial, o ideal é que ele seja um exame que você faça ao acaso, assim, de rastreio, e você descubra ao acaso, na verdade. Você vai fazer o exame porque você está numa faixa etária de risco e você, infelizmente, tem uma notícia que você está com câncer de mama inicial, mas está com câncer de mama. E aí você vai procurar ajuda e tratar. O que a gente tem na rede pública muitas mulheres não têm acesso à mamografia, elas só descobrem o câncer de mama quando elas palpam o nódulo e aí elas vão procurar a unidade. Mas eu tenho casos de mulheres 1 ano esperando o exame na unidade já palpando. E aí o que às vezes acontece é alguma pessoa pagar o exame, tentar agilizar um pouco o processo para poder fazer o diagnóstico. Então, sempre, às vezes eu acho que vai ficar maçante todo ano a gente falando a mesma coisa, mas acreditem, muita gente ainda não tem acesso à informação, muita gente acha que não vai acontecer com ela, e a gente tem que falar que o câncer de mama pode acontecer com qualquer mulher, né? O câncer de mama, às vezes a pessoa acha assim, não tem história na família, eu não vou ter câncer de mama. Mas sabe quantos casos de câncer de mama hereditário a gente tem? Vocês acham que é a maioria? O que vocês acham? Vou perguntar para o público aí, você pode fazer um corte aí. Então é o seguinte, o câncer de mama, ele, na grande maioria, ele não é hereditário, só 15%. Então, grande parte das mulheres, elas vão ter câncer de mama sem ter história na família. Por Então, isso que se liga ao hábito de vida. exatamente. Porque se não é hereditário, tem que ter um motivo. Da né? onde está Da vindo onde isso? tá vindo Então, isso. a gente não pode se prender assim, não tenho história na família, eu estou livre. Só 15%. Quer dizer, 85% das mulheres que vão ter câncer de mama não vão ter história familiar. O que pode ser que está acontecendo? Hábitos de vida. O que ela está comendo, se ela está fazendo atividade física, se ela fuma, se ela bebe. E claro que existem os casos que a gente não vai saber, que a ciência ainda não sabe por que surgiu. Mas o que a gente tem de conhecimento hoje, a gente sabe que existem estratégias de prevenção primária, que são importantes, que são o nosso estilo de vida, junto com a prevenção secundária, que são os exames, para a gente fazer o diagnóstico na fase mais inicial. E nessa fase, a gente consegue 90% de cura. Essa questão de hábito de vida, de exercício físico, é muito, assim, a vida corrida atrapalha muito, né? A maioria das pessoas trabalha o dia inteiro, chega em casa à noite, tem coisa para fazer, enfim, e quando você percebe, você deixou de lado. Eu acho muito interessante quando a pessoa consegue colocar, que fala, não, o exercício para mim é como trabalho, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Eu adoro essa determinação, não que eu seja, nem um pouco, mas eu admiro as pessoas que conseguem, eu faço, tá? Exercício físico, faço, tento me alimentar bem, mas eu digo assim, porque deveria ser assim, né? Deveria ser, eu tenho que fazer, eu tenho que me alimentar bem. E você vai passando, só hoje estou cansado, semana que vem está cansado, ou sei lá. E quando você vê, passa, né? E você não fez o que tem que ser feito. Hoje em dia, eu acho que a gente tem, o mundo está muito, tudo que é rápido, ninguém quer parar para fazer as coisas, né? Então, em relação à alimentação, hoje em dia, muita gente prefere tomar um monte de suplementos, né, vitaminas, em vez de se alimentar bem, né? Então, o que a gente sabe que a dieta, como um médico muito conhecido da área fala, dieta divina, tudo que Deus deu, que é o bom, é o que você tem que comer. Entendeu? Você tem que comer frutas, saladas, tudo que é plantado, que sai da terra, é saudável. Então, a gente precisa comer melhor
e não achar que pílulas resolvem tudo. E a atividade física que a gente sempre fez no passado, porque a gente não tinha carro antigamente, né? É. A gente tinha que andar a pé, a gente tinha que andar de bicicleta. Então a gente tinha uma vida um pouco mais que a gente fazia atividade Movimentada, mais né? movimentada. E agora a gente não sai de casa, assim, a gente faz home office, né? Então a pessoa nem sai de casa para trabalhar. Então a gente está muito inativo. E tem alguns estudos mostrando que essa inatividade desde a infância é que está aumentando o risco de câncer das pessoas, nos adultos jovens. Então a gente tem que lembrar que a gente tem que começar com bons hábitos desde a infância, né? Então a gente vê hoje crianças que não praticam atividade física, que ficam em casa só O dia jogando inteiro. videogame, e realmente para essa pessoa depois na fase adulta criar o hábito de fazer atividade física vai ser muito Muito mais difícil. difícil. Muito Então, mais difícil. e o câncer está implicado com isso. A gente, inclusive, quando a pessoa faz tratamento, hoje em dia é recomendado que o oncologista fale de atividade física, porque tem estudos mostrando que mulheres que fazem atividade física e tratam câncer de mama, elas têm mais chances de curar as que tratam e não fazem. Olha, Então, às vezes a pessoa me dá um remédio, me dá uma químio, mas eu falo, eu posso dar tudo isso, mas se você faz atividade física também, a tua vai chance é aumentar. maior ainda. Né? Isso já foi testado e já tem vários estudos comprovando isso. Então, a atividade física consegue mudar a história natural das doenças, então a gente tem que falar sobre isso. E nosso símbolo hoje é de luta, de atividade física, se movimentar, não ficar parado, porque isso faz a diferença. É o grande tema da campanha desse ano, Exato. exercício físico, hábito de vida. Se movimentar, não ficar parado, que isso faz parte do tratamento e isso depende de você. Não depende do médico. Disso quando 6 horas da manhã eu não quiser levantar para fazer Você academia. fala, não, tem que se movimentar. Não, eu tenho que ir. E são 150 minutos, que é o que os estudos falam, não é muito atividade física. São 150 minutos semanais de atividade de moderada intensidade, que poderia ser uma caminhada. Então, também não tem a desculpa que eu não tenho dinheiro para pagar para ir na academia, porque andar na rua não estão cobrando ainda, não. Então, pode andar na rua 30 minutos todos os dias, segunda a sexta-feira, você vai estar fazendo o que a Organização Mundial de Saúde recomenda para evitar o câncer. E claro que tem alguns estudos novos, você perguntou sobre novidades, falando que se você associar atividade física, moderada intensidade com musculação, que aí seria academia, a gente vai ter um efeito maior ainda. Então, se possível, associar uma musculação, peso, para ganhar massa magra, que a gente fala. Porque na hora também de um possível tratamento, além de uma prevenção, mas na hora de um possível tratamento, isso vai ajudar também, Com né? certeza, a gente tem um caso de uma das pessoas que estão participando da campanha desse ano, que ela fez triatlo, atividade física, durante todo o tratamento. E se você conversar com ela, ela não teve efeito colateral nenhum. Não teve enjoo, não teve vômito, ela trabalhou, fez tudo. Porque a atividade física ajuda nisso. Combate, ela produz substâncias que só com o exercício a gente consegue produzir. E dão bem-estar, e dão uma disposição, que fazem com que a pessoa passe durante o tratamento de uma maneira mais tranquila, né? Caramba. O que eu ia perguntar é que entre esses fatores aí que influenciam os hábitos, como você falou, qual deles, assim, se tem algum que poderia ter uma influência maior? Mas a atividade física, então, pode ser a falta da atividade física, pode ser. Um dos fatores de risco para o câncer em geral e para a mama também é incluído, que está se considerando como um grande fator de risco, é a obesidade. Né? Então, que está relacionado à falta de atividade física também. Então, a obesidade, ela causa um estado de inflamação crônica no corpo. E essa inflamação crônica, ela consegue fazer com que as células, em algum momento, se reproduzam de uma maneira errada. Favorece isso, né? Então, por isso que é importante a gente manter o peso adequado para a nossa altura, porque se a gente ficar acima do peso cronicamente, a gente tem mais risco de surgimento de células defeituosas no corpo, e o câncer é uma célula defeituosa, que o corpo não reconhece como defeituosa e deixa ela crescer. É uma célula que não morre. E aí o tratamento oncológico é para fazer as células morrerem, para elas entenderem que elas estão erradas, estão produzindo de uma maneira desordenada. Então, a obesidade seria um grande fator de risco, que é uma grande mudança da sociedade como um todo no mundo, né? E como que está a campanha agora de 2024? A campanha de 2024, a gente vê que muitas pessoas nos procuram, a gente vê muitas iniciativas de várias pessoas individualmente, isso é importante, fazendo nas suas empresas, né, reuniões, palestras,
fornecendo exames de mamografia para os seus colaboradores, isso é muito importante. A gente vê a prefeitura se mobilizando, então acho que é importante, é um movimento que tem ganhado corpo, não só aqui em Cachoeiro, como no Brasil como um todo, mas ainda a gente vê que precisamos assim de políticas para liberação de exames, que o Outubro Rosa é interessante, a gente fazer mobilização, falar, mas a gente sabe que a gente precisa ter acesso a exames. Então, o que a gente precisa é de mais exames serem liberados na rede pública, para que as pessoas que não têm acesso à rede privada possam ter o acesso. A gente vê que no Brasil a gente tem uma diferença muito grande. Se você tem plano de saúde, você tem uma seguradora, você vai ter um desfecho em relação à doença. E se você vem da rede pública, você tem outro desfecho. Infelizmente, muda. Então, se você vem da rede privada, no Brasil a sua chance de cura é maior. Se você vem da rede pública, infelizmente, sua chance é menor por N fatores. E eu trabalho numa ONG como voluntário, o que mais me move é fazer com que as pessoas tenham direitos a terem a chance de ficarem curadas da mesma maneira. Eu não acho justo que, dependendo da sua condição financeira, você vai ter mais chance de viver do que uma pessoa que não tenha condição, né? Então, acho que a Necessário. saúde deveria ser um direito igualitário para todos, que é o que está no nosso sistema único de saúde, mas eu que lido ali diretamente, eu vejo a grande dificuldade da pessoa lá do interior, da zona rural, de conseguir fazer o exame, marcar, pegar o resultado, ser encaminhado para o especialista, demora um ano às vezes para chegar para mim. Depois Então, para fazer o tratamento, ir e vir. Às vezes a pessoa não isso, pode, não consegue, não pode financeiramente, ou tem alguma isso. dificuldade, às vezes não tem um carro à disposição, não tem. Então é todo um contexto, Todo né? um contexto. Então, por isso, não é uma coisa só que faz com que a rede pública, o resultado seja pior na área da saúde, é porque, né, tem até acesso a alimentos. A gente tem pacientes que Uhum. não têm comida, e que a gente tem que conseguir cesta básica, eles falam com a assistente social, a gente se mobiliza, né? Então, isso é um trabalho que, grande que a gente tem que fazer em várias esferas. Eu acredito que cada vez a gente falando mais e lutando para políticas públicas adequadas, a gente possa fazer realmente uma diferença. E a gente acredita que a gente tem que fazer redes, né? Tipo assim, câncer de mama tem que ser uma linha de cuidado em que as mulheres sejam direcionadas rapidamente para passar todas as etapas de uma maneira mais rápida para poder chegar no especialista. Então, a gente tem feito reuniões e buscado mobilizar a sociedade, os políticos, para que o câncer de mama e outros cânceres eles tenham linhas de cuidado, políticas bem definidas para que o exame de mamografia de uma mulher que tem um nódulo suspeito na mama não fique lá no final da fila, né? Porque não pode ser não pode ser por ordem de chegada, porque às vezes a pessoa que chegou por último, ela tem uma Uma urgência. urgência, entendeu? E a pessoa já tratou um câncer de mama, está fazendo só um exame de revisão. A pessoa nunca tratou, tem um nódulo palpável, quem que vai primeiro, né? Uhum. No sistema hoje é quem chegou na fila tem o seu lugarzinho na fila, né? Não existe uma busca ativa, não existe uma urgência nessa fila, então isso tem que melhorar. Então, assim, a gente tem melhorado muito, os nossos índices têm melhorado no Brasil como um todo, mas infelizmente, comparado com países ricos, o Brasil ainda tem uma taxa de mortalidade muito grande. E aí, se você separar essas curvas por perfil socioeconômico, aí você vai ver que o pessoal que tem um perfil socioeconômico elevado, de perfil de acesso de país desenvolvido, aí tem o mesmo resultado. E o que não tem acesso tem resultado dos países mais pobres. É por isso que, a média, o Brasil ainda está ruim. Que Então, pena. a gente tem que mudar, É. né? Estamos aqui levando informação para que as pessoas tenham acesso à informação e possam buscar ajuda médica ou Tem, buscar seus tem que ser direitos. falado, né? Porque se ninguém falar, aí que não vai acontecer mesmo. Isso Então, é. porque também eu fico pensando nisso. Às vezes, Outubro Rosa, aí libera lá, já teve vez, não sei se esse ano É, talvez tenha acontecido também, vamos liberar não sei quantos exames, vamos. Ótimo, mas não pode ser só em outubro, e isso não né? pode ser pontual, que como você É. falou no início, o câncer de mama é todo, a gente tem diagnósticos diários, né? Então não é só no Outubro Rosa a gente vai fazer uma massificação, vamos dizer, mas o Uhum. ano inteiro a gente tem que continuar cuidando dessas mulheres e a gente tem que fazer com que o acesso seja facilitado. O tratamento melhorou muito, hoje em dia a gente tem cirurgias menos radicais, a gente tem tratamentos até menos tóxicos que antigamente, mas a gente precisa que as mulheres cheguem em tempo oportuno para que elas tenham acesso a todo esse tratamento e aumentar a chance de cura dela, né? Sabina, antes de continuar, Cardoso, você falou que a gente tinha 3 etapas. Acredito que a gente falou da primeira.
que Uhum. seja o estilo de vida e a questão do exercício físico, alimentação. E o segundo? O segundo é a prevenção secundária, é o acesso aos Uhum. exames. Então, aí a gente tem que ter acesso ao exame, que é fundamental, que é o padrão ouro do diagnóstico do câncer de mama, que é a mamografia, né? A mamografia é um exame que é um raio-x da mama. Muita gente tem medo da mamografia, que dói, mas os aparelhos melhoraram, eles são mais modernos, são mais rápidos. Existe uma compressão da mama, sim, mas é rápido e com certeza fazer o diagnóstico de uma doença na fase inicial vai fazer toda a diferença. Então, a gente na área da saúde, a gente fala o risco e o benefício, É, né? Então, sua assim, vida, né? exato, o Sua vida. benefício do fazer o diagnóstico precoce é muito maior do que correr o risco de não fazer o diagnóstico. Por Então, causa de uma dor, que nem é dor, né, gente? exatamente. É. Então a gente recomenda, o Ministério da Saúde recomenda que toda mulher acima de 50 anos até os 70 faça mamografia. As sociedades médicas recomendam a partir dos 40 anos, por causa da questão que a gente estava Uhum. falando, que tem mulheres, né, que numa faixa etária mais jovem estão tendo. Então, assim, pela rede privada, quem tiver acesso à saúde suplementar vai fazer o exame numa fase mais inicial. Como que é a questão que eu acho que, pelo menos eu, em algumas conversas, já percebi isso. Hoje, muitas mulheres colocam silicone. Uhum. E sempre tem aquele questionamento: pode, não pode? Atrapalha a mamografia, não atrapalha? Acho que isso é um tema que talvez a gente possa. Claro que não é, entendo que não é a prioridade, nós temos É. várias questões até mais Hum, importantes, mas eu ouço mas realmente sim. isso. Atrapalha, não atrapalha? A mamografia pode ser feito com um implante de silicone, não tem problema, né, dependendo, né, se ele é retro, atrás da mão ou atrás do músculo, né, tem algumas vertentes que falam que quando é atrás do músculo é melhor para fazer mamografia. Mas assim, já conversei, está comprovado, pode fazer tanto ultrassom como mamografia. O que acontece é que às vezes a gente tem que olhar a integridade da prótese, né, para ver se ela está Uhum. bem, se não tem nenhum problema nela. Então, em muitos casos, se indica fazer também a ressonância da mama, Ah, tá. tá? Então, a gente pode usar a ressonância de mama para quem tem prótese mamária, mas não tem contraindicação de fazer Uhum. mamografia, tá? Pode ser feito, não vai estourar a prótese, porque algumas pacientes, tô com medo, vai estourar minha Tá. prótese. Eu falei, não, é uma compressão extremamente leve que não vai estourar a prótese de silicone de ninguém, pode ser feito. Mas Entendi. assim, eu gosto de frisar que alguns médicos pedem ressonância, não é errado, porque aí consegue ver a integridade da prótese, se está com algum problema nela, às vezes o paciente está com alguma dor, alguma coisa. Já vê o Então, todo, né? e já vê o todo, isso aí. Entendi. E a terceira? A terceira seria a prevenção terciária, que é o tratamento. Então, a gente tem a prevenção primária, estilo de vida, o que que a gente faz com nossos hábitos. Aí a segunda fase é a prevenção secundária, que são os exames, ter acesso aos exames. E a terceira fase é ter acesso ao tratamento. Aí você descobriu que tu tem câncer de mama, e você tem que estar na fase terciária, ter o acesso à biópsia, ao resultado da biópsia rápido. Existem vários tipos de câncer. Você sabia que nem todo câncer de mama é igual? Não, não é. Então, às vezes, a gente até na sala de espera, a gente fala, não conversa com a coleguinha e compara o seu tratamento com o outro. Por quê? Eu brinco com elas. Porque elas entram, por que que a fulana fez químio e eu não fiz? Por que que a fulana caiu o cabelo e o meu não caiu? Por que que a químio dela é vermelha e a minha não é? Então, assim, existem vários tipos, não é tudo a mesma coisa. Então, câncer de mama, hoje em dia, a gente avançou e existe um exame chamado imunohistoquímico, que é um exame que a gente faz no material da biópsia e a gente vai dividir basicamente 5 tipos de câncer de mama. O câncer de mama triplo negativo, o luminal A, o luminal B, o basal-like e o HER2 positivo. Então, esses, dependendo do tipo do câncer de mama, a gente vai fazer um tratamento ou outro. E também o momento que a pessoa chega. Então, se a pessoa chega com um tipo, mas numa fase bem inicial, é menos tratamento. Mesmo tendo um prognóstico molecular bom, mas um tumor muito grande, às vezes eu vou ter que fazer quimio, rádio, tudo. Então, o terciário seria isso, acesso ao tratamento, aos diagnósticos. E E esses tipos de câncer necessariamente são graus de agressividade ou não? Nem, não necessariamente. tem duas coisas, as pessoas Ah, sempre confundem isso, porque assim, a gente tem um estágio de um câncer, são quatro, estágio um, 2, 3 e 4. Estágio um, estágio mais inicial, estágio 4, quando a doença já tem metástase, fora da onde começou. Então, se a pessoa tem um câncer de mama e ela faz um exame e descobre que ela tem lesão no pulmão também, que ela já tem uma metástase pulmonar, aí ela é estágio 4, que uhum. são os extremos.
e aí depois temos o 2 e o 3. Esse é o estadiamento do câncer. Aí o câncer, o tipo do câncer da pessoa, pela biologia celular, ele pode ter alto grau, baixo grau, ter o Uhum. tipo que eu falei, que tem vários 5 tipos. Existe um tipo de câncer de mama que é um pouco mais agressivo, chamado de câncer de mama triplo negativo, que a gente hoje em dia tem estratégias bem diferentes. Então a gente vai associar isso, o estadiamento 1, 2, 3 e 4, junto com um perfil molecular. Então é bem complexo, o tratamento é bem individualizado e por isso que eu sempre falo que pode trocar figurinha, né? Eu fiz isso, eu me adaptei com isso, eu comi isso, mas os tratamentos mudam dependendo da sua doença, da sua biologia, às vezes até da sua comorbidade, porque às vezes o paciente Aham. chega para mim e é diabético, tem um monte de problema de coração e tem alguns medicamentos para essa mulher que eu vou ter que contraindicar e usar um outro tratamento. Entendi. Então a gente pode mudar muito. Então, o câncer de mama não é todo igual e o tratamento cada vez mais individualizado. Isso é bom, né? Isso é bom com a gente. Porque, às vezes, imagino que para alguns tipos ou algum grau tenha melhorado um pouquinho o efeito colateral, alguma coisa Com nesse certeza, porque a sentido, né? receita de bolo era igual para Era para todo todos. Sim, mundo, e né? hoje em dia não. Não. Agora antes a gente chegava e fazia o mesmo remédio para todo mundo. E a gente Uhum. já sabe que, às vezes, para um tipo, esse remédio nem funciona tão bem. Bem. E às vezes a gente pode usar um tratamento, um bloqueio hormonal. Hoje em Uhum. dia existe a imunoterapia que eu comentei, se usa muito para câncer de mama triplo negativo, que não se usa nos outros tumores. Então, assim, avançou muito, a gente tem um conhecimento mais sobre a biologia da doença, os tratamentos têm sido individualizados para essas peculiaridades de cada tumor, e com isso a gente melhorou tanto o resultado final, que é as taxas de cura, como também diminuído o efeito colateral dos tratamentos. Testagem genética. O que é? A testagem genética é o seguinte: naquela percentagem de pacientes que têm história hereditária, hoje em dia a gente tem genes que estão condicionando o risco da pessoa aparecer câncer. Então, assim, existe hoje em dia as recomendações de quando você pede teste genético para as mulheres. Então, mulheres jovens que fizeram o diagnóstico na fase pré-menopausa são mulheres que têm um risco de ter um câncer hereditário relacionado a alguma alteração genética. E aí, hoje em dia, a gente pede painel genético, são vários genes que podem estar favorecendo o surgimento do câncer. E hoje, naquela pessoa e naquela família, porque hoje em dia a testagem genética vai ajudar a gente a orientar a família, se aquela família tem mais risco de ter câncer, até qual tipo de câncer e qual vai ser a estratégia de acompanhamento. Porque dependendo do gene alterado que ela tenha, a gente sabe que além de câncer de mama, por exemplo, ela pode ter risco de câncer de ovário e de pâncreas. Aí ela vai ter que fazer alguns exames específicos desses órgãos, que quem não tem alteração hereditária não precisa ter. Então, é um campo que da área da oncologia cresceu muito, a parte de genética. Tem médicos oncogeneticistas que trabalham só com a parte de genética. A gente que é oncologista clínico geral, como eu sou, acaba que a gente tem algum conhecimento dos mais comuns, os genes mais frequentes, mas hoje em dia tem muitos genes e hoje em dia eu peço ajuda dos meus colegas geneticistas para me ajudar nesses casos, para orientação, porque muita coisa nova, exames que recomendam diferente. Então a gente precisa de um apoio de um oncogeneticista quando a história familiar é importante e se detecta um gene alterado. E quando que vocês entendem que a genética é importante? Quando teve algum caso na família que a mulher estava na pré-menopausa? Como que é isso? Hã, toda mu quando a gente acende sinal de alerta, quando a gente tem câncer de mama fora da faixa etária que a gente entenderia que seria mais comum. Então, toda mulher, hoje em dia, pelas sociedades americanas e brasileiras, recomendo que toda mulher que faz o diagnóstico de câncer de mama na fase que ela ainda menstrua, ela tem que fazer testagem genética. E aí, a pessoa que tem câncer de mama e que tem 2 parentes de primeiro grau, também deveria fazer, tá. Então, hoje em dia, as recomendações para fazer testagens genéticas mudaram bastante, tem muita recomendação nova. Então, usualmente, quando a gente recebe um paciente de primeira vez, eu pergunto história familiar, começou a falar do que tem 2, 3 casos, já encaminham para o geneticista, que aí existem painéis que se testam, esse painel genético faz pelo sangue, pelo DNA da pessoa, se manda uma amostra de sangue, eles vão testar todos os genes que se sabe que estão relacionados a câncer, e aí eles mandam um relatório, entende? Se tem ou não. E aí, É uma dependendo do cons gene, você vai ser orientado a fazer um acompanhamento talvez diferente do usual.
Então, consulta está longe de ser só o paciente, né? Que É, aí você tem que investigar a família de pai, isso. família de mãe, perguntar Dos e 2 tal. lados, a gente tem que perguntar se é da família da mãe, se é da família do pai, Hum, às vezes tem história dos 2 lados, hum. né, então aquela pessoa que agora saiu de uma história familiar bilateral vai ter mais chance, E né. que caso que vocês entendem que não é genético? A partir de uma certa idade também? Usualmente a gente acredita que não é relacionado à família a familiar, sim, mas a hábitos, quando é acima dos 50 anos, que Uhum, quando não teve nenhum caso na família antes, entendi. entendeu. Então é aquela mulher de 60 anos, que sempre foi sedentária, não fez atividade Uhum, física, sobrepeso, diabética. Aí, usualmente, nesse caso, a gente não acha que seria tão interessante fazer testagem genética, esses testes são caros, eles não têm na rede privada eu pública, ia só na perguntar rede isso privada. agora. Só tem na rede, né, privada, então são caros. Agora, hoje em dia, eles baratearam. Eles são caros ainda, mas baratearam muito. E dependendo, às vezes eu pego um paciente de 30 anos com câncer de mama, e aí eu explico, e às vezes eles fazem o esforço, né, e fazem o teste, porque dependendo da situação, a gente vai mudar a conduta do tratamento. Entendeu? A gente pode, às vezes, mudar a conduta de tratamento dependendo se a pessoa tem câncer hereditário, que às vezes a gente vai recomendar retirar toda a mama, em vez de só tirar um pedaço da mama, né, Uhum. porque ela tem um risco maior, né. Então isso às vezes ajuda para a gente definir a conduta, né. Então a gente explica para a família, nos casos que eles consideram que também eles acham que é importante, a gente tem feito cada vez mais. Você tocou no assunto, tirar às vezes um pedaço, tirar toda a mama. Uhum. E essa loucura acho que acalmou um pouco, né? Mas que a gente já ouviu falar, tipo, faço o teste genético, que der eu tiro. Tiro o ovário, tiro o útero, tiro mama. Não teve uma época que isso estava muito comum, né? Muito Isso. comum, pelo menos a gente ouviu falar, né? Não que eu tenha visto muita gente fazer, mas ouvi falar, era meio que um desespero. Se eu fizer mostrar que eu tenho algum favorecimento para mama, eu tiro a mama de uma vez. É, dependendo da alteração genética, o BRCA1, que é uma e 2, que são os genes bem relacionados ao câncer de mama, existe uma estratégia para a prevenção do câncer de mama, que é a retirada das 2 mamas, que seria a Uhum. mastectomia profilática bilateral, associada à oforectomia bilateral, que é a retirada dos 2 ovários. O BRCA, ele é um tumor que está relacionado muito com câncer de mama e câncer de ovário, e usualmente a chance de ter, à medida que a pessoa vai envelhecendo, vai aumentando bastante. Então ainda se recomenda, tá? Claro que nem é todo mundo que vai querer fazer. E hoje em dia, famílias que têm muito câncer de mama ou outros tipos de câncer, é onde a gente vê que isso acontece mais, Sim. né? Existe muito medo, porque às vezes a pessoa já viu algum familiar passando pela doença, às vezes aquele familiar não teve a oportunidade de ficar curada, A pessoa então fica com medo. a pessoa ficou com medo. Então, hoje em dia, na verdade, a testagem genética tem se feito muito, mas eu acho que ela já não é tão assustadora como antes, entendeu? Então as pessoas ficavam muito assustadas, faziam teste, era um desespero. Hoje a gente tem mais conhecimento, a gente consegue dar uma orientação para deixar a pessoa mais tranquila, mas existem ainda famílias que fazem, e a gente tem vários casos no hospital que fazem a testagem e optam por fazer a cirurgia profilática, mas é um processo, porque às vezes a pessoa tem que fazer uma cirurgia, depois a Porque também outra. não é fácil, né, Não é gente? fácil, Então, às vezes é jovem, quer ter filhos, é, então às vezes a gente pede para esperar um pouquinho, vamos fazer quando você estiver mais velha, a gente vai acompanhando. ou Então, seja, assim, tudo ok, mas vamos isso. avaliando, né? É, a gente Avaliando cada tem que ter situação. calma, né, que nem você falou, Daniela, a gente não pode se desesperar, Uhum, né, então a gente tem que ir com calma, ter racional, o médico ajuda muito, né, porque a família normalmente fica um pouco desesperada. sim. E é por isso que eu sempre peço a ajuda do geneticista, porque a alteração hereditária significa que aquela família toda tem uma alteração, e a família toda fica preocupada. E aí ele nos ajuda a conduzir de uma maneira ética todo esse processo, porque às vezes tem famílias que querem testar as crianças, para saber se as crianças têm. Isso já não é possível, menores de idade não podem fazer testagem para esse Ah, tipo é? de fim, né? Então tem coisas que você tem que esperar. Tu tem que esperar a pessoa ter Não idade para saber pode. se ela vai querer saber se ela tem ou Ah, é por não. isso, eu ia perguntar, não Exato. pode, ou porque tem algumas coisas ainda que falam assim, não adianta fazer antes de tal idade, porque ainda não vai mostrar o que a gente precisa. Não. Não, é mais pelo É, direito da porque a pessoa de pessoa. querer saber ou não. Exato, porque aí a pessoa vai ter aquela carga daquele diagnóstico, ela tem uma mutação genética, né, que passa de geração para geração. E aí isso requer decisões, se vai ter filho, se não vai ter filhos, né?
E tem várias situações aí. Então, o geneticista nos ajuda muito e usualmente, a gente pede apoio deles, porque essas doenças hereditárias representam 15% dos casos, mas existem, né? E aí a Claro. gente tem que saber lidar com elas. E ainda bem que a gente tem como saber. Às vezes ainda tem muito isso. Não, não quero nem saber. Eu prefiro nem saber, não vou nem fazer o exame, não vou no médico. Ainda Muitos, tem muito muito. A isso. grande maioria não quer fazer teste Olha bem. genético. Muitos acham que a gente tem uma comunidade muito religiosa aqui, né? Então, que às vezes eles acreditam que possa ser destino, né? Então, aí a gente Ah, tem tá. uma briga da ciência com a religião, né? Tem vários conflitos, né? Essa questão de hereditária e genética entra muito em bioética, né? Então, assim, por isso que eu tô falando, tem que ter idade, tem que ver se a pessoa quer. Tem várias questões éticas nessa situação. Por isso que acaba que nós, oncologistas, sempre pedimos ajuda dos geneticistas nesses casos de doenças hereditárias, principalmente quando a família não está muito decidida do que ela quer fazer, né? Entendi. Assim, mas é uma pena a gente perceber que às vezes a pessoa tem acesso e prefere não saber, ou não falar, né? Ou não. A gente tem que respeitar, né? Claro, As opiniões claro. são diferentes, são É, diversas, né? E tem pessoas que optam em seguir um é. estilo de vida saudável e E não acompanhando. acompanhado. É Isso que aí. ok também, claro. Eu falo porque eu penso que a gente só pode tentar resolver uma coisa se a gente souber dela. Então, a gente pensa, isso é minha opinião, né? Aham. Penso que se a gente souber, a gente pode vigiar, a gente pode ter uma mudança de hábito de vida, né? Claro, como você disse, tem que ser feito independente, Independente, isso mas aí. também não, acho que não tem como dizer que se você souber que você tem alguma mutação É genética, fala, isso. você não vai tomar mais cuidado, né? Exato, é porque a gente, nossa sociedade, assim, às vezes a gente tem que ter uma doença para mudar um hábito de vida da gente. É triste isso, né? Por isso Infelizmente. que a gente está falando aqui. É. Não espere ter um câncer de mama para mudar o estilo de vida. Já comece agora, Não. mas às vezes só quando a gente passa por um momento delicado, uma experiência ruim, é que a gente vai É. rever o que a gente tem feito com as nossas escolhas, né? E o teste hereditário, ele entra nessa questão, né? Tem pessoas que optam em não mudar o seu estilo de vida ou que não querem saber. E a psicologia explica que existem várias fases. Tem pessoas que ficam na negação, quem sabe eu não tenha, né? Uhum. E também existe a E possibilidade no existe mesmo, né? Isso, Possibilidade. não é 100% que vai receber essa carga genética Uhum. da família, é só fazer um teste para saber, né? Usualmente, quando um familiar testa positivo, se testa todos os parentes de primeiro grau. Mas isso Hum, aí tudo é conversado, é uma questão muito interessante e trabalha muito com a bioética. entendi. Falando sobre a ONG, você quer falar com a galera um pouco sobre o trabalho de vocês lá, para quem quiser apoiar de qualquer lugar do Brasil? Eu acho que a gente está falando sobre câncer de mama, a gente falou sobre várias questões aqui, e a ONG tá, Casa de Apoio, Grupo de Apoio aos Portadores de Câncer, ela foi fundada, né? A mãe da Daniele trabalha lá com a gente como voluntária. A mãe da Daniele passou por um câncer de mama, graças a Deus está bem. Então, ela Graças a pôde Deus. viver um pouco do que é passar pelo câncer de mama, e ela tinha uma família, tinha toda uma estrutura para E acolher já que ela. você falou, eu fiz, né? Uhum. O teste genético. Eu fiz, eu e o Marcelo. Aham. Graças a Deus, não deu Foi nada. lá ao acaso. Mas assim, é por isso que eu falei, na verdade, a partir do momento que a gente tem uma possibilidade, eu preferi saber. Porque, sei lá, podia fazer alguma coisa antes de ter uma notícia ruim, né? Isso. Mas graças a Deus não deu. Então a ONG surgiu para ajudar pessoas que estivessem passando pelo tratamento do câncer, né? Poder ser um braço a sociedade civil organizada ajudando a população. Nem sempre o hospital ou a prefeitura ou os governos conseguem ajudar. E as ONGs surgiram para estar ali onde o Estado não está tão presente. Então a ONG, a Casa de Apoio, ela surgiu primeiro para acolher pessoas que estavam fazendo tratamento do câncer, que não tinham onde ficar, principalmente em relação à radioterapia, que é um tratamento contínuo, diário, e as pessoas não tinham onde ficar. Aqui no sul do estado, as prefeituras não estavam organizadas tanto com transporte, a Casa de Apoio já existe há mais de 20 anos. E aí, depois disso, a ONG foi aumentando e a gente foi aumentando os nossos braços de apoio, vendo que a sociedade não precisava só do lugar para ficar. Então, a gente consegue hoje ajudar com cestas básicas, com avaliação nutricional, com doação de suplemento, com orientação jurídica, porque eles têm direitos, eles podem recorrer ao auxílio-doença, a gente dá orientação sobre isso. A gente tem atividade física semanal com um educador físico focado em orientar exercícios para elas.
A gente tem yoga lá também toda semana. Yoga é comprovado como uma terapia que vai diminuir os efeitos colaterais do tratamento, em especial do câncer de mama. A gente também tem a parte de grupo de apoio com as psicólogas, dando orientação, como passar por todo esse tratamento. A gente também tem a parte de oficinas em que a gente vai estar ajudando os pacientes a, a ter, tipo assim, ocupações, coisas diferentes, vendo que elas não precisam viver só a doença, elas podem fazer outras coisas, né? Elas podem aprender a fazer um biscoitinho novo, elas podem aprender a fazer alguma parte de manual, um crochê diferente, porque durante o tratamento do câncer, às vezes a pessoa acha que ela não tem como fazer mais nada novo, não tem como aprender mais, que às vezes acha que o câncer significa que vai morrer. Não é isso. Pode ser um novo recomeço. E é isso que a gente gosta de mostrar na casa de apoio. A gente quer que elas possam se verem bem e ter um olhar para o futuro com positividade. E a gente também tem muito orgulho agora de um projeto que a gente tem em relação à mulher do câncer de mama, em relação à sexualidade, né, que é um tabu. As mulheres que passam pelo tratamento de câncer de mama, elas mexem na parte hormonal, elas ficam menopausadas, né? Elas ficam com estrogênio, a progesterona muito baixa. Então, a gente vai ter alterações de libido, a gente vai ter alterações na região da mucosa vaginal. E a gente conseguiu, com parcerias, comprar um aparelho de laser e a gente agora fornece também, com a fisioterapia, com a parceria com a fisioterapia do Hospital Evangélico, a gente oferece sessões de laser terapia, que melhorando a parte sexual das Olha, mulheres que tiveram câncer de mama. Então, a gente tenta abraçar tudo que a gente todos os pode. lados. Exato, a parte mental, com a psicologia, com a atividade física, a parte física mesmo, com tratamentos, né? E tentar proporcionar que elas passem pelo tratamento do oncológico da maneira mais tranquila possível. Gente, ó, eu testemunho. É muito legal, é lindo, é sério, é responsável. Como ela falou, tem 20 anos, né? Isso. Já a gente conhece o trabalho desde então, porque a mamãe também tem 20 anos, graças a Deus, que teve câncer. Então, desde então, a gente conheceu a Sabina, o Polido e a casa, Isso. né? E mamãe, depois que acabou o tratamento, ela se manteve ativa de um jeito ou de outro, ela está sempre Muito lá. engajada, ela é a Muito, nossa é. parceira. E realmente é um trabalho sério, que pode, que assim, merece todo respeito e ajuda, porque é muito, assim, eu não conheço outro aqui, assim, na região que abrace tanto, que faça tanto por uma causa, né? Acho até que se tivesse mais, favoreceria a vida de tanta gente, né? Isso. Porque a gente está aqui falando do câncer de mama, mas a gente sabe que não é só o câncer, tem outras doenças sérias que as pessoas precisam vir para Cachoeiro, precisam estar aqui, também não tem condição, né? Exatamente. Então, se a gente tivesse outras, talvez não tanto, mas próximo, parecido, e quem dera na mesma proporção, seria muito bom para todo o sul do estado. E acredito que até de fora, porque tem gente de fora que vem para cá, Isso. não tem? A gente atende norte do estado do Rio, sul da Bahia, às vezes, já pegamos casos de Minas Gerais. Então, assim, o Hospital Evangélico, que é o polo de tratamento do câncer, ele é na verdade, Cachoeiro é um polo de saúde, né? Então, Uhum, muitas pessoas têm que vir a Cachoeiro para fazer tratamento. sim. Na área do câncer, a referência é o Evangélico, e acabou que a ONG é aqui no perto do Evangelho para a gente poder dar assistência para quem vem do interior. Ela ajuda 26 municípios. Os 26 municípios já Olha, tivemos pessoas passando ali que é a macro-região sul, que é a divisão que tem na Secretaria de Saúde. Então, a gente atende todas as pessoas da macro-região sul, fora também, às vezes Guarapari, às vezes Vitória, e sul da Bahia e Rio. Então, assim, o câncer, ele tem muitos gargalos, e a gente até tem pessoas que no Rio têm dificuldade de acesso e eles têm algum familiar por perto, eles dão um vem jeito de para vir cá. tratar no Espírito Santo. Mesma coisa na Bahia também. Então, por isso que a gente acaba tendo uma população grande aqui, a gente vê uma grande necessidade de apoio dessas pessoas e dentro do que a gente consegue abraçar, a gente tenta ajudar. Claro que a gente não, né, a gente tem ajuda de muitas pessoas, ninguém faz nada sozinho. A nossa ONG vivia mais de doações. Faz 2 anos que a gente tem conseguido doações de verbas parlamentares, e isso tem nos ajudado. Então, a gente conta, e a gente tinha uma política de não querer apoio de políticos, mas eu acho que com o amadurecimento da ONG e com a nossa transparência, a gente conseguiu
que os políticos entendam que eles vão estar ajudando, independente de qual partido, de qual é o nosso pensamento, toda uma Não querendo população. em troca um apoio político, né? Exatamente. Então a gente tem conseguido de políticos de vários lados, assim, por uma causa maior, que é a população do sul do estado, para as pessoas fazerem um tratamento, e a gente fica muito feliz com isso, porque a gente conseguiu fazer projetos maiores, que nem esse do laser, que nem o do suplemento alimentar, o que nem tem agora hoje, a gente tem nutricionista todo dia lá na ONG, então a gente tem como ter braço para atender melhor as pessoas, né? Então a gente precisa continuar contando com a sociedade, com você, mas os políticos a gente também tem chamado eles, que eles também têm que ajudar. Isso foi tudo fruto de um respeito, de uma Isso, responsabilidade que veio vindo ao longo desses 20 anos, né? exatamente. Para a gente entrar na reta final agora, tem alguma coisa que faltou pontuar, que vocês acham? São várias coisas, claro, que envolvem a campanha, mas algo que faltou pontuar que vocês acham que deva? Eu acho que assim, o que a gente também tem que deixar sempre claro, né, que o câncer de mama, ele não é aquele medo, assim, ou aquele bicho-papão, vamos dizer, bem, termo bem leigo, a pessoa tem como curar. Então, às vezes, se você palpar um nódulo na sua mama, procure um médico. Nem todo nódulo que a gente palpar na mama vai ser um câncer de mama, mas a gente tem que ter certeza se é ou não é, para a gente poder tratar. Muitas mulheres ficam curadas, a gente tem na rede pública, na rede privada, muitas mulheres curando do câncer, mas a gente quer ter mais, porque a gente é movido por uma insatisfação de querer melhorar cada vez mais. Eu não consigo me acomodar em achar que já está bom. A gente melhorou muito, a gente tem muitas mulheres sendo curadas, mas eu quero mais. Eu quero que as mulheres da rede pública e da rede privada consigam fazer a sua mamografia, vem com tumores pequenos. Eu quero cada vez mais não precisar fazer quimioterapia, poder fazer menos cirurgias mutiladoras da mama, para a gente poder ter, além de cura também, melhor qualidade de vida, né? Porque os efeitos colaterais do tratamento não são pequenos, muda muito o corpo da mulher, muda a dinâmica de uma família inteira. Então, a gente precisa também fazer com que a gente consiga não só tratar e deixar pessoas com muitas sequelas, a gente quer diminuir a quantidade de tratamento, né? Então, hoje em dia, a gente consegue curar muito, porque a gente faz muito tratamento, mas a gente poderia fazer menos tratamento se as pessoas chegassem mais cedo. Então, a mensagem é essa, que o câncer de mama tem cura, que o Outubro Rosa é sobre informação, que a mulher ela tem direito de saber como se cuidar para não ter o câncer de mama. Mas eu acho que você fala uma coisa, agora eu lembrei. E se você está com uma alteração, quais são os sinais na mama Boa. que você pode falar, nossa, será que é câncer de mama? Então, a gente, assim, um nódulo na mama é um sinal que possa ter alguma coisa alterada, tem que procurar ajuda. Alteração na pele, às vezes a pele fica, que a gente chama em casca de laranja, fica cheio de furinho, assim. É uma característica de câncer de mama. A gente pode também ter uma retração, então a gente orienta a mulher que se ela estiver se olhando no espelho e um lado de uma mama começa a afundar, que retrair pode ser um sinal de câncer de mama, ou ficar abaulada, a mama ficar assimétrica. Elas são um pouco parecidas, mas uma começa a ficar muito diferente da outra. Secreção mamilar sanguinolenta, e também se ela começar a palpar íngua, que é um linfonodo na região axila. São todos sinais que pode ser que esteja com câncer de mama. E aí, nesse caso, a gente já tem que procurar um médico para fazer exame, para confirmar essa suspeita. O que a gente gostaria é que as mulheres não precisavam esperar esses sinais aparecerem. Mas, se não deu para fazer o exame, Mas também é importante. é importante saber que ela não pode achar que isso não é nada e ficar em casa. Não pode ficar em casa, tem que procurar um médico para ver o que é. Maravilha. E só reforçar a questão da atividade física, né? Exatamente. Prevenção primária, atividade física, alimentação adequada, não fumar, não beber, tá certo? Manter o peso adequado para sua altura. Prevenção secundária, acesso aos exames, em especial o exame de mamografia, que é o exame padrão ouro, na faixa etária a partir dos 50 anos, se possível a partir dos 40 anos. E a prevenção terciária é assim que você tiver ou uma alteração suspeita ou um exame suspeito, que você procure o local de tratamento o mais rápido possível, que isso pode fazer com que a gente aumente a chance de cura. Perfeito. Acho que Alguma é isso. pontuação? Não, Só isso? acho que não. Bom, só agradecer mais uma vez, doutora, Obrigada. pela presença. E agradecer a você que assistiu até agora, que assistiu até aqui. Esse episódio vai estar disponível completo tanto no YouTube quanto no Spotify, então você pode assistir de qualquer lugar
do mundo. Fica aí em aberto sobre a campanha, sobre essa conscientização, que não deve ser só falada no mês de outubro, né? Falada no ano inteiro. Quem quiser apoiar a ONG, os links vão estar todos aqui na descrição. O link também do perfil da doutora. E é isso aí. Acho que é isso. Acho que é importante isso. Pegar lá, quem puder ajudar, quem quiser ajudar, quem quiser se informar, porque ela também tem, você tem o seu Instagram tem e tem um bem focado para informação, que é o Casal Oncologista, que eu e meu marido somos oncologistas, né? Doutor Polido vai estar aqui no Novembro Azul. E aí a gente tenta dar dicas assim, fala uma coisa mais profissional, porque no perfil pessoal, vamos dizer, eu misturo um pouco informação com a minha vida também. Às vezes a pessoa não quer saber da minha vida, pode entrar no Casal Oncologista, né? E coisas novas. Eu vejo que vocês postam também muito o que está chegando de novidade. Congressos, medicamentos, coisas mais relacionadas realmente à parte oncológica, que é o que a gente foca, né, bastante, né? Então a gente vai colocar lá no final, né? Isso. Para quem quiser. Eu queria agradecer estar aqui de novo. Eu gostei de estar aqui com a Daniela para vir, tá? Gostei. Eu tô em alguns, eu tô tentando. A embaixadora tem que estar presente, né? E eu queria falar assim que a mãe da Daniela, a Wanda, é uma parceira muito grande, o pai dela também, né? Depois que ela tratou o câncer, ela nunca deixou de apoiar. E ela é o exemplo que o câncer de mama tem cura, porque são já mais de 20 anos, graças né? Não foi um tratamento fácil, né? Mudou toda a dinâmica da família. Foi, nossa. Então, quando a gente fala sobre isso, a Wanda entende muito, porque ela passou por todos esses momentos, né? E a gente ter ela como uma nossa apoiadora nos fortalece, porque as pessoas veem nela um caso de sucesso, né, que deu tudo certo. Podem ver assim que às vezes a gente acaba focando nos casos que não evoluíram tão bem, né? E ela evoluiu muito bem, passou, né? Fica sequelas, ficam, mas a gente consegue superar o dia a dia. E a mudança de vida, né? Que você falou que pode ser um novo recomeço. Para a mamãe foi isso tudo. Foi, graças a Deus, um tratamento que deu certo, já tem 20 anos, e um novo recomeço. Mamãe começou a ajudar a casa de apoio, mamãe começou a sair mais, vai encontrar amigas, e veio tudo depois disso, depois desse susto. Então, além da cura, existe uma vida que vai continuar. Né? Então, acho que as pessoas têm que acreditar nisso também. Vai dar certo. Isso, vai dar certo. E o câncer não é um fim, né? Talvez uma chance de um novo recomeço, né? Que a sua vida, você pode parecer que está no meio da tempestade. Eu gosto de falar muito. Agora, você está no meio da tempestade, você está apavorado, mas a calmaria vem. Vai com calma, confia nos seus médicos, vai com a sua família, ajuda espiritual é muito importante também. E que o câncer de mama e todos os tipos de câncer, eles têm momentos mais difíceis. E se correr tudo como a gente espera, a gente, né, vai ter uma fase de calmaria, mas independente se a gente vai ficar curado ou não, o que a gente sempre gosta de falar, que o tratamento é possível, a gente vai estar junto e bota muita coisa, não, a gente acha que Deus vai nos ajudar muito nesse momento. Então, a gente conta com essa ajuda tanto da família como de Deus para que o melhor seja feito. Maravilha. Novamente agradecer a vocês que assistiram até agora e até a próxima.